Bom, vamos começar então a comparar modelos, né? Então, a tabela de ANOVA não se presta só para a gente fazer a partição da variação do modelo, ela se presta também para fazer comparações entre modelos. Então, como são essas comparações? Você primeiro precisa construir os modelos e confrontar esses modelos. Quais modelos a gente pode construir e confrontar para fazer uma seleção de modelos usando esse critério de partição da variação? A gente pode fazer isso com modelos que são aninhados. O que são modelos aninhados? São modelos em que o mais complexo contém o modelo mais simples. Então, sempre é a comparação de um modelo mais complexo com o mais simples. O modelo mais complexo é aquele que tem mais parâmetros estimados. O modelo mais simples é aquele que tem menos parâmetros estimados. Então, vamos construir esse modelo mais simples. Eu estou aqui construindo o modelo mínimo ou modelo nulo. Então, no nosso caso, a gente tem a variável crescimento em função, e para dizer que eu quero construir um modelo mais simples, eu preciso colocar o valor 1 como preditor. Então, esse é o padrão de fórmula para a gente construir o modelo nulo. Então, isso aqui é a estrutura do modelo mínimo, e a gente tem aqui objeto de dado onde a gente tem essa variável e os valores que representam essa variável. Se eu pedir o resumo desse modelo, o R me retorna o quê? Primeiro, a distribuição dos resíduos. Que resíduos estão sendo representados aqui? Os resíduos dos desvios totais dos nossos dados. Então, se a gente olhar aqui esse modelo, então esses são os resíduos desse modelo aqui, tá? Que são a representação da variação total dos dados. Então, os quantis associados a esses desvios totais. E me apresenta um coeficiente. Qual que é o coeficiente que é estimado nesse modelo? O coeficiente estimado nesse modelo é a média da variável resposta, que no caso é 6,89. Então, esse 6,9 é a estimativa que a gente tem aqui do único parâmetro que representa esse modelo. Então, esse modelo é representado pela média dos dados só. Isso aqui é a imprecisão do cálculo dessa estimativa, ou seja, a gente está calculando um valor a partir dos nossos dados, mas o que a gente gostaria de calcular é o parâmetro da população estatística. Então, ao fazer essa transposição entre os nossos dados, que é uma parte do todo, que seria a população estatística, a gente tem uma imprecisão, e essa imprecisão é representada aqui pelo erro padrão. Bom, aqui as interpretações são as mesmas, e percebam que ele não me dá nenhum resultado associado à partição da variação. Por quê? Porque não existe o que particionar aqui. A gente tem um modelo que tem toda a variação nos resíduos, né? Então, não existe variação total e variação explicada. Esse modelo não explica absolutamente nada, então não tem por que a gente construir nada, né, da estatística, das expressões que representam essa partição da variação. Tá, então aqui eu estou mostrando para vocês a comparação desses dois modelos. Então você pode solicitar para a função ANOVA que ela compare modelos usando a partição da variação. Então, o que a gente está colocando aqui? Os objetos de modelo, esse modelo, o NuLag, e esse modelo, o LMLag. Então, quando você faz essa comparação de modelos utilizando a ANOVA, ela retorna para a gente os valores que estão aqui, que são valores de particionamento de variação dos dois modelos. Então, o que a gente tem aqui? Os resíduos, a soma dos resíduos quadráticas dos resíduos de cada um dos modelos. Então, é aquilo que não é explicado pelo modelo. Então, essa aqui é a porção que não é explicada por esse modelo que está aqui representado, essa soma quadrática aqui.
e os graus de liberdade no cálculo dessas somas quadráticas, que no caso é 8. Então, eu tenho 9 observações e para calcular essa soma quadrática eu precisei calcular a média dos nossos dados, que é 6,89. Então eu perdi um grau de liberdade, isso aqui são os graus de liberdade desse cálculo. Então são 8 graus de liberdade. A mesma coisa que é apresentada na segunda linha para esse modelo. Esse modelo tem os resíduos, a soma quadrática deles é 20,07. Então essa é a porção da variação que não é explicada pelo modelo, e para calcular essas somas quadráticas eu tenho 7 graus de liberdade, porque eu parti de 9 observações e o meu modelo, para construir meu modelo eu preciso de 2 parâmetros, que é o intercepto e a inclinação, então eu perco 2 graus de liberdade nesse caso. Então agora a gente tem 7 graus de liberdade nesse cálculo dos resíduos para o modelo mais complicado. E a diferença entre esses dois valores é o quanto que o modelo mais complexo está explicando em relação ao modelo mais simples. Então esse valor de 88,81 é o quanto eu explico de variação nesse modelo que eu não explico nesse modelo aqui. E associado a esse valor, então a divisão desse valor pelas somas quadráticas dos resíduos nos dá uma estatística que é a estatística F, e a essa estatística F está associada a um valor de P. O que é esse valor de P? Esse valor de P está nos dizendo o quê nessa probabilidade? Está me dizendo assim, olha, ao afirmar que esses dois modelos são diferentes, eu incorro em erro com essa probabilidade, que no caso é muito baixa. Então, eu sinto confiança para dizer que esses modelos que eu comparei aqui pela ANOVA, usando a partição de variação, eles são diferentes. Eles sendo diferentes, significa que o modelo mais complexo é o modelo que eu devo interpretar. Por quê? Porque se eles não fossem diferentes, eu usaria o princípio da parcimônia e interpretaria o modelo mais simples, reteria para interpretar o modelo mais simples. Então, já que eles são diferentes, nunca o modelo mais simples pode explicar mais variação do que o modelo mais complexo. Isso não existe porque eles são aninhados. Então, sempre que você coloca mais parâmetros no seu modelo, a tendência é você explicar mais variação dos seus dados. Você nunca explica menos. Não tem como isso acontecer. Então, já que eles são diferentes, significa que o modelo mais complexo explica muito mais variação do que o modelo mais simples. Se vocês olharem para esses elementos que compõem essa comparação de ANOVA, nesse resultado da tabela de ANOVA para o modelo desse modelo linear que é apresentado aqui, você vê que todos os valores estão aqui representados. Então, isso aqui é a soma quadrática, ou seja, a variação explicada pelo modelo, que está aqui. Isso aqui é a soma quadrática dos resíduos desse modelo, que está aqui representada. E a soma desses dois valores seria isso aqui, que é a variação total dos meus dados. E esse teste é o mesmo que esse teste que está sendo feito aqui. Ou seja, quando a gente usa a tabela de ANOVA, quer dizer, a função ANOVA de um modelo, a gente faz a tabela de ANOVA para um modelo linear, o que a gente está fazendo é a comparação desse modelo com o modelo mínimo. Então, é a mesma coisa aqui. Tá? E a gente vai usar essa lógica depois para comparar o nosso modelo não mais com o modelo mínimo, mas com algum modelo aninhado àquele modelo. Então, no nosso curso, a gente vai usar a tabela de ANOVA e a partição da variação da tabela de ANOVA para tomar a decisão de qual modelo
que a gente retém quando a gente tem vários modelos que fazem sentido a gente construir. Nesse caso aqui muito simples, como a gente só tem uma variável preditora, não tem muitos modelos para serem feitos. A gente tem um modelo que tem a variável preditora e um modelo que não tem a variável preditora, né? Então, um modelo que não tem nenhuma preditora e um modelo que tem essa variável preditora. Nas próximas aulas a gente vai mostrar os modelos lineares com mais de uma preditora, e aí sim a gente vai precisar tomar algumas decisões de quais variáveis a gente retém no nosso modelo, e a gente vai usar como critério para a tomada da decisão essa comparação de modelos que é feita pela partição da variação. Por isso que é bem importante vocês entenderem os conceitos que são aqui apresentados. E, ao tomar essa decisão, tudo bem, vou reter o modelo que é mais complexo, por conta dessa comparação dos dois modelos. Então, isso me dá confiança para dizer que, de fato, a concentração de tanino na dieta das lagartas influencia no seu crescimento, mas ainda me falta alguma coisa para eu finalizar e dizer, não, tá bom, então esses aqui são os meus resultados, e fazer a interpretação do resultado do modelo. É fazer o diagnóstico do modelo. Então, a gente já falou sobre esses gráficos diagnósticos de modelo que são apresentados por padrão no R. Então, se você pede para o R fazer o gráfico do modelo, ele não te mostra um gráfico dos dados, né, da relação que você estabeleceu no modelo. O que ele te faz, o que ele te retorna é os gráficos diagnósticos do modelo. Então, para a gente entender que isso é importante, né, então, olha, antes de qualquer coisa, faça o diagnóstico do seu modelo. Então, esses são os gráficos básicos para o diagnóstico, que é o diagnóstico das premissas que estão por trás do modelo. Então, aqui a premissa que está sendo avaliada é se os resíduos têm distribuição normal. Eu mostrei para vocês na aula anterior, na videoaula que eu gravei, que quando a gente constrói, né, o modelo linear, a gente parte da premissa que os resíduos têm uma estrutura de uma distribuição aleatória normal e com um certo desvio padrão. Então, esse desvio padrão ele não varia, ele é um valor fixo, distribuição normal com média zero e algum desvio padrão, um valor de desvio padrão. E para saber se a distribuição dos resíduos segue uma distribuição normal, a gente coloca os valores padronizados desses resíduos e o que seria a referência do esperado por uma distribuição normal, e é isso que está representado aqui. Então, se esses valores não se afastam muito dessa referência, significa que a gente tem uma distribuição de resíduos que é normal. Aqui também a gente está avaliando os resíduos, todo o diagnóstico é feito a partir dos resíduos, né? Os resíduos em função da variável predita pelo modelo, o valor da variável predita, para ver se os resíduos têm alguma tendência, né, que seja ou aumentar ou diminuir, ou se existe um viés na distribuição desses resíduos que não seria interessante, porque uma das premissas é que você tenha uma homogeneidade na distribuição desses resíduos, ou seja, o resíduo não varia ao longo do predito pelo modelo. Esse aqui é a mesma coisa, a gente faz um diagnóstico muito parecido que esse, e esse último é um gráfico onde a gente vê qual que é a influência dos dados na definição dos parâmetros que foram ali estimados pelo modelo. Então, existe a possibilidade de um dado ser muito influente, ter uma alavancagem muito grande na definição do seu modelo, e isso não é bom. Então, assim, não é bom que nossos modelos sejam baseados apenas na influência de pouca informação dos nossos dados. Então, esse aqui é um diagnóstico que leva em consideração a alavancagem, que é o leverage. Essa alavancagem está relacionada ao quanto que meu dado está afastado do centro de massa dos outros dados, ou seja, o quanto que ele está distante, né, dos outros dados. Isso é uma medida a medida de alavancagem. E a medida de Cook, a distância de Cook, é o quanto que as minhas estimativas, no caso da inclinação da reta,
ela é modificada quando eu retiro uma observação dos dados. Então, para cada observação, observação dos nossos dados, o quanto que há de variação na estimativa da inclinação do modelo linear ao ser retirada essa observação. Então, faço isso para todas as observações e aí eu tenho uma medida da distância de Cook para cada observação, e é isso que está representado aqui nesse gráfico. Isso nos dá uma ideia da alavancagem, da influência que esse dado tem na definição do nosso modelo. Bom, não vou falar muito mais sobre isso, isso aqui foi fruto, esse tema foi fruto da aula de regressão linear. E se vocês tiverem alguma dúvida, retomem essa aula, o tutorial pelo menos dessa aula, tem os slides também que a gente utilizou na aula presencial também, estão lá no material de apoio da disciplina.